Nós vivemos este tempo da ressurreição, este tempo da vida, e a palavra de Deus vai nos instruindo, nos colocando num caminho, a ponto de percebermos que a ressurreição de Cristo, para além do evento histórico, ele não se torna um evento estático, mas ao contrário, alcança dinamicidade quando nós, o corpo do Senhor, tomamos consciência de nossa vocação à santidade e fazemos com que a chama pascal reluza na vida de outros. Cristo ressuscitou por primeiro, Ele é nossa cabeça. Mas a vida eterna não é, a partir da ressurreição de Cristo, condição apenas de Deus, mas a partir de agora, ela é condição para todos nós, que nos abrimos à sua graça. Quando Jesus desce à mansão dos mortos, aos infernos, e sobe, a sua ascensão eleva a nossa condição humana. No sexto domingo deste tempo de Páscoa, nós comemoraremos no Brasil a solenidade da ascensão do Senhor. E na oração inicial daquela missa, rezaremos precisamente isso. Senhor, nosso Pai, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Nós fomos elevados com Cristo à eternidade. Recebemos o dom do céu. Contudo, meus irmãos e minhas irmãs, isto não se dá simplesmente num passo de mágicas, não se dá simplesmente de forma objetiva pelo querer de Deus, porque desde a nossa criação, Ele, o próprio Deus, quis nos criar com liberdade, para que nós voluntariamente optássemos pelo bem. Desde o dia que nós somos criados, Deus nunca colocou em nós cabrestos, ordens. Os mandamentos do Senhor não se constituem de um peso, um fardo que nós somos obrigados a carregar. Não. Deus nos criou com liberdade. Liberdade para voluntariamente optarmos pelo seu amor. Os mandamentos, a palavra, o caminho que Deus nos oferece, é de fato como um abalizar-se, é como uma margem, para que nós saibamos da verdade e nos orientemos nas estradas da vida, mas nunca é uma imposição. Cristo quis que o Evangelho não fosse imposto, mas proposto a cada um de nós. Por isso, se nós de fato alcançaremos o dom da eternidade, a graça do céu, se por um lado depende objetivamente do querer de Deus, subjetivamente depende de nossas opções. É o que nós chamamos de santidade. Por muitas vezes a gente associa a santidade a algo inacessível, que nós jamais alcançaremos. Quando a gente fala dos santos, a gente fala, parece que de uma realidade tão distante de nós. Até quem às vezes brinca e diga assim, olha, padre, eu pequei porque afinal de contas eu não vou ser santo nunca. Mas se não for para ressuscitar, disse São Paulo, é vã a nossa fé. Se não for por causa da santidade, o que fazemos aqui? Porque somos cristãos? Foi o próprio Jesus que disse no Evangelho, sede, pois, todos vós, santos como é santo nosso Deus. O caminho, o itinerário da santidade é, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o itinerário que nos leva à vida ressuscitada, que nos leva à presença definitiva de Deus, à eternidade, ao céu. Somente quem vive em santidade aqui, ou quem se esforça para vivê-la, é digno do Senhor. Por isso Jesus nos falou no Evangelho de hoje, a partir desta imagem que João gosta de usar tanto, fazendo uma contraposição entre trevas e luz, do nosso compromisso em sermos sinal de Deus, candeia, luz do Senhor,
a iluminar as trevas deste mundo. Nós vivemos em um tempo em que, infelizmente, o nosso laxismo moral, a nossa irresponsabilidade diante dos compromissos e da missão que assumimos, gera uma espécie de fé superficial, em que nós buscamos fugas para justificar o nosso erro e fugimos do que é definitivo. Assim, diante da realidade da morte, há sempre fugas muito superficiais, eu diria até irresponsáveis, para nós justificarmos os nossos erros e ao mesmo tempo não tomarmos responsabilidade em nossa missão. Os novíssimos do homem, doutrina da igreja há muitos séculos, morte, juízo, inferno e paraíso, nos afirmam que o que pode parecer de ordem tão óbvia e que ao mesmo tempo foge daquilo que é senso comum na sociedade, a morte é uma realidade da qual nós não podemos fugir jamais. Desde o dia em que nós tomamos consciência de nós mesmos, se há algo que nós não podemos nos esconder, é que de um dia nós morreremos. Um dia partiremos dessa vida. A nossa existência nesta terra, a nossa vida aqui, é uma vida passageira. Por isso que a gente um dia fará Páscoa, por isso que um dia a gente vai passar. O caminho da santidade nos faz olhar com responsabilidade para a fugacidade da vida, nos faz perceber que o amanhã pertence a Deus e por isso nós devemos estar sempre prontos para o bem-aventurado dia que o Senhor nos chamar. A Páscoa, meus irmãos e minhas irmãs, por graça de Deus, é para todos nós. Contudo, se nós tomaremos parte nela, é uma questão de opção nossa. O caminho o Senhor nos apresenta. É o ministério da igreja, é o magistério, a doutrina, os mandamentos do Senhor. O caminho é a vida de santidade. Se nós vamos tomá-lo, depende de cada um de nós. Oxalá o Senhor nos ofereça a graça de tomarmos consciência de nós mesmos, da finitude, da brevidade de nossa vida, da urgência de vivermos o Evangelho, porque não sabemos o dia ou a hora que Ele há de nos chamar. Sabemos, contudo, que se aqui nós formos responsáveis pelos dons e pela graça que Ele nos ofereceu, ou que nos oferece a todo instante, no dia em que Ele nos chamar, a vida será infinitamente mais feliz do que é neste tempo passageiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.